Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar do Lanterna Verde da Era de Prata Hal Jordan. E para falar do Hal Jordan e também, claro, dos outros lanternas, né? Estou aqui, Bruno Andriotti, Nerd Bully, e como sempre o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Já na expectativa aqui para mais uma decepção. Não sei. É, Exatamente. Estamos aqui também. Exato, né? Esse Papo Quadrinheiro deve ir ao ar na semana que estreia o Lanternas, né? O Lanterns aí, a série que vai ter aí o Hal Jordan e o Jon Stewart como uma dupla, né, de policiais ali, né? O Hal Jordan como o policial velho, experiente, quase para se aposentar, e o Jon Stewart o novato. Vamos ver, cara. A premissa é boa, né? a premissa é boa, os atores são bons, é uma série, né? Vários episódios, dá tempo de construir com profundidade dos personagens e tal. Então, assim, tem tudo para ser um negócio interessante, mas né? Então, a gente já está tão acostumado com falhas aí, com problemas, com dificuldades das produções da DC, especialmente, que, olha, não sei, viu? Não. Vamos baixar a expectativa para não ficar decepcionado. Não, eu tô com assim, eu tô com zero expectativa, não achei tão legais assim os trailers e tal. Mas vamos ver, né? A gente é velho, mas a gente assiste tudo, né? Ah, sim. Vamos, vamos ver. Espero que seja bom, né? Falaram que ia ter um clima meio Sim. True Detective, né? Assim, as ideias estão boas, né? Que se isso vai acontecer Exato, exato. Vamos é ver. outra, é outra história. Mas então a gente vai falar então aqui, claro, vai concentrar no Hal Jordan, mas vai falar dos outros lanternas também. A gente leu a primeira aparição, né, do Lanterna Verde aí do Hal Jordan, né, o Lanterna Verde da Era de Prata, que foi em Showcase 22, né? A primeira aparição aí do Hal Jordan, né, em 59. Mas antes da gente falar do Hal Jordan, vamos falar então como começa, né? Então o Hal Jordan, ele é o Lanterna da Era de Prata, porque o Lanterna da Era de Ouro, né, é o Alan Scott, que tem uma origem totalmente diferente, né? Do que a gente conhece aí, né? Então, o Alan Scott, né? O Lanterna Verde da Era de Ouro, ele foi criado pelo Martin Nudell, né? E pelo Bill Finger, né? Estreou aí na All American Comics dia de 16 de julho de 40, né? E aí ele é uma coisa que não tem nada a ver. Ele é um engenheiro ferroviário, ele encontra uma lanterna mágica, né? Esculpida a partir de um meteorito que caiu na Terra, né? E aí ele tem, então, né? Essa primeira versão do Lanterna Verde não tem nada a ver com a tropa, não tem nem tropa, não tem nada. É uma origem mágica, né? E aí e ele tem esses poderes, ele tem uma origem, uma fraqueza diferente, né? Ele não funciona contra a Fraqueza madeira. madeira, né? É meio E fraqueza bizarro, né? muito louca, né? Muito louca. É. Exatamente, né? Ele tem um anel, assim, basicamente a ideia só do anel que foi mantida e o nome, né? Porque Uhum. aí também a coisa de você ter que carregar a cada Tem uma. 24 horas aí, né? É. Ah, bom, mas é isso, assim. Então, esse Lanterna, então, é de 40, né? Aí dura 9 anos, a revista é cancelada em 1949, né? Na verdade, é meio que né, final aí dos anos 40, começo dos anos 50, você tem um ocaso, o primeiro ocaso dos super-heróis, eles param de vender, né? Uhum. E aí o gênero não é que ele some, né? Mas assim, não vende tanto, poucos heróis são publicados, a maioria, né? Os únicos que têm publicação contínua mesmo é Superman, Mulher Maravilha e Batman, né? Então todas essas revistas são canceladas porque outros gêneros começam a vender ali naquele momento, e aí você tem meio que um sumiço, mas você tem uma queda brutal, né, de vendas, né, por conta desses outros gêneros aí que estão tomando conta do mercado. E aí, né, o que acontece, né, de pouco, lá por volta de 56, né, a gente tem então, se eu não me engano, 56, a gente tem o que a gente chama do início, né, da Era de Prata com a publicação de Showcase 4, né, que é a que estreia então a versão do Barry Allen, né, que É. é perdão, a versão do Flash, né, da Era de Prata, que é o Barry Allen, né? Então lá na Era de Ouro
A gente tinha o Flash também, mas aqui carinhosamente, né, batizado aqui no Brasil de Joel Ciclone. Puta, mano, quando eu lia, quando era moleque, eu não entendia porra nenhuma, porque às vezes, mas esse cara é o Flash, mas o Joel Ciclone, por que que então, enfim, que é foda. Mas Brasil então, Brasil é puta, bagunça. caralho, é foda. Bom, e aí, né, então aí com a gente tradicionalmente, né, marca o início da Era de Prata com a publicação de Showcase, né, o grande cara por trás, né, dessas reformulações, principalmente na DC, né, é o Julius Schwartz, né, que ele vai ter essa sacada, né, de pegar esses heróis ali da Era de Ouro e meio que dá uma revitalização com uma pegada de ficção científica. O Flash dá certo e aí você começa uma segunda onda, né, de super-heróis que também convencionou se chamar de Era de Prata, né? Que aí vai ter suas características específicas. A gente fez, procurem aí, a gente fez um podcast específico para cada era, né? E então, né, nessa onda de reformulações dos heróis da Era de Ouro com uma pegada de ficção científica que nós temos, né, em 59, aí, como eu falei, em Showcase 22, né, outubro, essas datas que eu estou falando, data que vem na capa, né, então na verdade você calcula 2, 3 meses antes que deve ter chegado nas bancas ali na época, né. Então aí em Showcase 22, 59, então chega, né, a primeira aparição do Hal Jordan, né, que aí sim, né, vai começar essa outra fase que não tem nada a ver com esse outro Lanterna, né, porque vai ter, né, ele vai virar um policial ficção científica, né, assim, pesada, né, então vai ter a tropa dos Lanternas, vai ter toda a mitologia que a gente conhece, né, pelo menos uma parte dela, né, vai começar já aí nessa fase nas mãos, então, né, os principais criadores aí da época, né, seria bom, tem como eu falei, o Bill Finger, John Broome, né, tem o Gil Kane também, enfim, alguns aí que vão passar por esse personagem aí na Era de Prata. E foi essa aventura que a gente leu, né, a primeira aparição aí, né, do Lanterna Verde, do Hal Jordan. É uma história, assim, basicamente não tem, é uma história de origem só, não fala mais nada, né? Eu Bem... acho que é interessante porque é direto ao ponto mesmo, né? Quer dizer, Uhum, você precisava apresentar essa atualização do personagem de forma muito direta, né? uhum, E eles não, assim, e aí, outros personagens, ou, sei lá, outras número um de algum personagem, às vezes você tem sei lá, você começa já no meio, depois você tem o recordatório que vai mostrar a origem, né? Aqui eles ainda fazem isso de alguma forma até, porque começa na ação já dele encontrando com o Abin Sur, né? Que é o alienígena, mas e aí depois a história volta para trás e você vê todo o processo dele até chegar no Abin Sur, mas basicamente é isso, é a situação do Abin Sur morrendo, né? E passando o anel pro Al Jordan. Não tem grandes contextos de quem é esse cara, quem que é o Al Jordan, tem só a ideia de que ele seria um cara sem nenhum medo, né? Que essa é a coisa que o Anel identificou, e que ele é um piloto de testes, né? Ele testa novas aeronaves e tal, e ele inclusive cria, ele estava, né? Nessa situação ele está usando lá um cockpit de treinamento, né? Que não tem asas, é só o cockpit mesmo. E aí esse cockpit é puxado pelo anel para ele encontrar o Abin-Sur. E aí o Abin-Sur vai explicar para ele o que é aquilo antes de morrer, né? Mas então tem esse contexto ali de que ele trabalha para a Ferris, né? Para essa empresa aérea, e que ele é um cara que não tem medo de nada, né? Esse é o grande ponto aí da essa grande característica, digamos assim, de origem do personagem, para explicar por que ele foi escolhido, né? uhum. Então é realmente muito direto ao ponto a história. É uma história assim, a gente considerando, quer dizer, considerando a época, né, 1959,
tanto os Estados Unidos e a União Soviética na Guerra Fria, então já tinha uma corrida espacial ali, uma corrida tecnológica. Os Estados Unidos vinha fazendo vários testes de diferentes aeronaves, porque ele já estava aprimorando a coisa caminhando para aquela coisa do que veio a ser depois, na década de 60, a corrida espacial, né? Então, isso era um assunto, era uma coisa quente no debate público, né, dos Estados Unidos, essa coisa, o fato dos Estados Unidos estar na Guerra Fria, o fato dos militares estarem focados no desenvolvimento de novas tecnologias militares, depois da bomba atômica. Então ali tá dentro desse caldo cultural ali, né, dos Estados Unidos como o país a potência mundial, a potência militar, desenvolvendo, e tinha muito dinheiro para isso, né, sendo direcionado para isso. Então isso era um assunto que a opinião pública acompanhava, né? Tinha revistas de ciência na época que falavam sobre isso. Então assim, era uma coisa que estava no imaginário, assim, naquele momento, muito fortemente, né? E aí você lança um personagem com essas características, né? O cara é um piloto de testes, tal, está desenvolvendo tecnologia aeroespacial, e ele encontra um alienígena e ele então recebe então a missão de assumir essa função, né? Porque é uma função, né? Isso também fica claro também no quadrinho, né? Que ele está assumindo uma função de policial intergaláctico, né? Então também já vem com uma carga, assim, não é como um cara que adquire superpoderes e resolve da cabeça dele ser um. Não, o Hal Jordan se fudeu, vigilante. ele acabou de ganhar um segundo emprego, ele só se fudeu. Ele só se fudeu. Esse emprego não tem remuneração. Exatamente. E é teu porque o Anel achou que é você, não tem outro. Porque você, ele fala, dois testes, né? Tem que ser sem medo, honesto, né? E aí o terceiro ponto que é otário, que é de conseguir aceitar o emprego, né? Fala assim, pô, sem CLT essa porra. Nada, tem nada. Fala, porra, mas como assim? Eu já trabalho, foda-se, você vai, agora você, eu tô morrendo, porque, né, provavelmente estou sofrendo de burnout aqui, não fala, né, nessa primeira história, mas o Absurdo também devia ter um segundo emprego, que é ser sempre assim de sopetão, né? O cara fala assim, então, é isso, filho, agora é com você, eu vou descansar. É foda, né? Não, é muito louco, né? Porque é isso, né? Normalmente quando a gente vê a origem de super-herói, é isso, né? Você vai ver o cara ali, tem alguma questão, ele tem alguma, né? Alguma coisa, tem alguma injustiça, ou tem alguma, né? Tem alguma coisa desse tipo, e aí ele vai né? Ele se vê, sei lá, normalmente o super-herói se vê impotente, né? O cara antes de adquirir os superpoderes, vem impotente diante dessas injustiças e tal, mas aí acontece um acidente, aí acontece qualquer coisa, e ele então passa a ter superpoderes, e aí ele dedica a vida dele, né, tal. Não, então, cara, em geral, esse é o arco, né? Mas o Jordan, porra, não tem essa. Não tem. Não, e eu acho, cara, uma das coisas que eu acho mais legais na história de super-heróis são esses acidentes bizarros que dão superpoderes, assim, acho por isso que eu gosto, inclusive, né, agora lembrei, né, falou assim, pô, é assim com Flash, tem vários, né, é isso, ser picado por uma aranha radioativa, você, né, um raio, caiu produtos químicos, não sei o que lá, e, né, no Watchmen tem esse capítulo é muito foda, né, que é o capítulo de origem do Dr. Manhattan, né, que chama Watchmaker, que é, assim, se você traduzir ao pé da letra, né, pode ser fazedor de vigilantes, porque é isso, e vai contar a história do acidente, né, mas também pode ser referência ao pai do Dr. Manhattan, que é fabricante de relógios, né? Então... As sacadas do Alan Moore. Porra, o Alan Moore é foda. Mas é isso, assim, ele brinca com isso. Pô, eu sempre, que eu li... quando eu li, assim, o Watchmaker, eu falei, puta que pariu, que foda. E é isso, né? E aqui, né, não tem isso, né? Não é, assim, tem o acidente que meio que ali que faz o Abin-Sur cair na Terra, né? Mas mas a gente nem vê o acidente também. Sim. Você já vê a nave acidentada e ele diz que tá morrendo. Também não tem sangue, também não tem... Assim, tudo bem, né? Eu entendo que na época não teria mesmo. Mas não tem nada, ele afirma que tá morrendo.
É isso. E aí rola um papo, né? Tipo, tem 2 ou 3 páginas de conversa, assim, até o cara morrer, né? Então também é Porque uma ele tem morte que assim ter, meio. tem que passar as diretrizes ali do Porra, que mas vai o acontecer. cara vai demorar pra morrer assim, e o cara tá bem, tá ali conversando de boas Hum, e tal. Vai saber, né? Cada raça alienígena tem um jeito você de não sei, morrer, né? Não sabemos. exatamente. É, É. Mas é legal. Então, e aí ele já, né, como você falou, ele já introduz aqui a questão da, né, já fala, né, fala da tropa, ele fala, não diz exatamente assim, tropa dos Lanternas Verdes, mas não. fala, você faz parte, né, de uma patrulha galáctica, tal, você vai usar essa arma contra as forças do mal, né, já vai contar, né, também a história de que existe ali, né? Mostra a bateria onde ele vai recarregar o anel, Uhum. né? Já fala das limitações e já diz que tem uma impureza, né? Isso. Lá dentro da bateria, e essa impureza, né? Meio que assim, você meio que não consegue tirar, porque senão né? Você também Ela não descarregaria, né? funciona sem a impureza, mas a É, impureza faz com que ela tenha um ponto fraco, né? Basicamente, exatamente. esse é o papo do É, Robinson. do absurdo, exatamente. E aí, né, que anos depois, né, o Geoff Jones vai. Depois a gente vai comentar em detalhes, mas essa ideia dessa impureza amarela dentro da bateria, o Geoff Jones vai se aproveitar para justificar o retorno do Hal Jordan depois que ele se torna Parallax, mas a gente chega lá. Mas é interessante notar que isso já está muito bem, assim, bem explicitamente já contado ali na edição de 59, e esse é outro ponto também, por isso que eu assim, esse é um dos pontos que eu adoro também história de super-heróis, essa coisa, né, dos autores ficarem ali chafurdando elementos né, que É, já estavam ali para dar uma ressignificada, para inventar uma outra coisa em cima, né? é legal, é legal. Pô, Eu fico imaginando assim, os caras, sei lá, porque quantos anos depois, né, que o Geoff Jones Uhum. pegou, né, o Lanterna Verde para trazer o Al Jordan de volta, para reescrever, para repensar e tal. Então, daí o cara vai lá nas edições, né, o número 1, o número 2, vai olhar as primeiras histórias, vai ler com atenção todo o texto, né, para ver se tem alguma coisa que foi falada ali que ele poderia reaproveitar, que ele poderia ressignificar. É muito louco, né? É um trabalho legal. Eu acho que eu faria esse trabalho que nem o Al Jordan faz o dele, né? Sem remuneração. Eu acho. Não, É um lógico, né? Só pra trabalho você. divertido. Não, só pelo fato de você poder ter o anel, já vai sair voando, sair fazendo as paradas, já é legal. É. Mas outra coisa que eu acho interessante também, né, nesses heróis, o Flash é um pouco assim, o Hal Jordan aqui também, né, apesar de falar assim, tá ok, ele é honesto, né, por natureza ali, destemido e tal, mas eu acho legal, assim, essa lógica, tipo assim, eu ganho, assim, é muito lógico esse salto, assim, bom, se eu ganho superpoderes, agora eu tenho que combater o crime, né, assim, É, não tem muito exato. questionamento, né, mas tudo bem que no caso dele, ele já veio com o pacote, né, porque já veio com o emprego, né, ele falou, ó, é isso aí, mano, não tem querer, né, Você é um né, policial intergaláctico, então você tem que combater o crime. Já tá. A descrição da vaga de emprego é essa. exatamente. E ele não pergunta assim, né? Não tem assim, você Não, aceita o Jordan? Não. não, Tipo assim, ó, ele de só é boa. isso, falou, pá, agora é com você. A última página é ele já botando o uniforme, falando. Ah, o cara falou então que eu tenho que recarregar. Aí ele fala, nossa, eu consigo. Ele dá uma testada ali no anel. Aí ele fala, eu vou usar uma identidade secreta, vou falar que eu sou Lanterna Verde. E acabou, já era. Tá tudo É isso. certo. É. É, E aí, bom, essa é a, né, digamos assim, essa é a primeira aventura, né? E é interessante notar, né, assim, essa mitologia que vai se criando aí em torno da tropa dos Lanternas, né? E do próprio Hal Jordan, né? Então ali você já tem todos esses elementos, né? Vão aparecer ao longo dessas histórias. Então a tropa, né? Os Guardiões de Oa, né? Toda uma série de Lanternas Verdes, né? Dentre eles o Guy Gardner, que já aparece também durante a Era de Prata, né? Perdão, o Guy Gardner também é velho, cara. Tipo, é desde a da era, sim. né? Desde a Era de Prata Sim. ali, né?
na década, um pouquinho depois, né? Na década de 60 ali, mas enfim, né, você já tem esses heróis aí aparecendo, né? E aí o Hal Jordan vai se firmar, né, como o Lanterna Verde, né? E aí só uma curiosidade, né, que ele é inspirado, né, a figura dele é inspirada no Paul Newman, não sei se você sabia, Uhum. Sim, né? sim. Parece mesmo. Não, Parece mesmo. você botar Paul Newman assim no Google aí você vê, cara, É muito é parecido o bem, desenho. né? E é curioso também, né, com o caso do Al Jordan, né, que pra galera que não curte, assim, quem curte quadrinhos, né, assim, que regula com a nossa idade aqui, né, tem como referência de Lanterna Verde o Al Jordan, né? Mas eu acho muito curioso como que o desenho da Liga fez tanto sucesso que para muitos, né, eu conheço várias pessoas que nem sabem que o Al Jordan Sim, existe, assim, para eles a sim. É o referência do John Lanterna Stewart, né? Verde é o John Stewart por conta do desenho, Do cara. Eu acho isso desenho. muito louco. É uma geração que chegou depois, né? Chegou ali Uhum, chegou por causa do desenho muitas vezes, né? uhum. E de fato, não, aquele desenho era excelente, né? Era muito bem feito. E ele é um personagem muito legal também, né? O John Stewart. Eu gosto mais, eu gosto bastante dele. Tiveram vários lanternas, né? Uhum. O Guy Gardner, como você falou, mas também teve o Kyle Rayner e outros depois aí, lanternas, inclusive moças lanternas, nem sei como é que. Acho que é moça lanterna que fala, não sei. Mas o personagem, assim, de todos eles, de fato, o Al Jordan, por causa do peso que tem, né? E o John Stewart por causa eu acho que da personalidade mesmo. Ele é um cara interessante, assim, é um cara sério, né? Ele é um cara mais, não sei, me parece um cara mais. O Jordan parece um cara muito sofrido, né? E as histórias também levaram para esse lugar, assim, né? Ao Então, longo porque das décadas, né? E o John Stewart é um esse, cara assim, mais sério, um cara mais. Ele encara isso de forma mais leve, talvez, né? Eu acho que o Al Jordan encara isso de forma pesada, né? mais ou menos, né? Porque também o Joe Stewart é aquela história, né? Porque ele era assim, ele é retratado naquela Odisseia Cósmica, né? Ele é retratado como um cara arrogante e tal, e essa arrogância dele dá uma merda. Não lembro agora dos detalhes, mas dá uma merda lá. Ele meio que ele recusa se eu não me engano, é isso, assim, eles estão lá, tem que salvar um planeta. Aí não lembro que parada que tem que fazer, e ele meio que recusa a ajuda do Caçador de Marte para fazer o negócio. Fala, não, eu vou fazer sozinho, né? O Caçador de Marte podia ajudar, ou ele não chama, ajuda uma parada assim, e ele mata um planeta inteiro. Então depois ele vai ficar vai passar por uma fase assim, de remorso profundo ali por conta disso. Né? Essa é 88, né? Ele aparece ali, mas o Joe Stewart é de 71, né? Uhum. Criado ali pelo Dennis O'Neil e Neil Adams, né? Ah, ali, né? Porque na verdade, o que vai acontecer, já que a gente tocou nesse assunto, né? O que vai entrar naquela fase, né? Que a gente chama de Hard Traveling Heroes, que é o Al Jordan e o Arqueiro Verde, né? Ele meio que eles vão uma road trip, né? Pelos Estados Unidos com o Al Jordan com aquela moral bem característica, agora já tá na era de bronze, né? Então, assim, com aquela moral característica da era de prata, então o Arqueiro Verde vai mostrar para ele que, assim, olha, o mundo é mais complexo do que esse seu Uhum. código, né, de moral aí, bem é bem, mal é mal, então ele vai passar esse período, e aí o Joe Stewart meio que vai ficar ali como, enquanto o Al Jordan dá esse rolê ali pelos Estados Unidos, o Joe Stewart ele meio que vai pegar, fazer digamos assim, o patrulhamento ali do setor 2814, né? Então, e essa fase é uma fase bem emblemática, né,
né, esse momento ali pro Hal Jordan, né, que ele passa por vários problemas ali dos Estados Unidos, questão assim, nessa fase, né, então racismo, questão das drogas, tudo isso vai aparecer nessa fase aí do Hard Traveling Heroes e o Jon Stewart, então, que aí né, parece que os caras têm essa tradição de inspirar em ator, né, então o Jon Stewart seria o Sidney Poitier, né, que são atores que faziam muito sucesso na época, né, e aí, né, então o Jon Stewart, ele tem essa coisa aí que depois, né, quase um retcon, né, e aí, assim, cara, e por muito tempo, né, assim, bom, até hoje eu acho, eu gosto muito mais do Jon Stewart como personagem do que do Hal Jordan, não acho... Sim, eu também. Né, até porque, né, assim, tudo bem que o Geoff Johns, ele resolveu essa parada e eu acho de maneira muito inteligente, né, assim, ele limpou a barra do Hal Jordan, assim, bonito, né, mas isso só aconteceu nos anos 2000. Por quê? Porque em 94, né, tem tem o Crepúsculo, essa saga, né, bem famosa, Crepúsculo e Esmeralda, que basicamente a Coast City, né, que seria a cidade natal ali, ou a cidade que o Hal Jordan protege, né, ela é aniquilada, né, pelo Cyborg ali, e o Hal Jordan pede, né, que ele fala assim, ó, ele tem um desejo de reconstruir, né, aquela cidade, meio que de ressuscitar aquelas pessoas e tal, né, fazer com que elas, enfim, vou fazer com que a cidade volte, e o Hal Jordan vai lá e em busca desse poder para fazer isso, e os guardiões falam assim, não, você não pode, né, e ele fala assim, pô, mas eu fui né, e aí é o momento que ele pira, que ele fala assim, pô, mas eu servi a tropa durante anos, durante décadas, eu só tô pedindo uma coisa, e essa coisa que vocês vão me negar, os guardiões... e os guardiões falam, sim, porque você tá indo contra a lei. E aí, né, ele vira né, a queda dele, ele vai virar o Parallax, né, e depois ele vai tentar reescrever a própria história, né, depois que é a história da Zero Hora, né, então ali ele vira, né, vai ficar por um tempo aí como o vilão chamado Parallax, né? E aí depois também tem um arco, a noite final, que o sol vai apagar, né? E aí o Hal Jordan, ele se sacrifica, né? Meio que ali também tem uma redenção ali, né? Uma primeira redenção do Hal Jordan, e aí ele vai virar o Espectro, né? Era a parte que eu achava. Essa foi a época que eu li e falei assim, mano, que bagulho nada a ver. O Hal Jordan virar. Cara, olha, até a parte do Parallax, assim, tudo bem. Assim, sempre tive minhas ressalvas com o Hal Jordan, mas a história essa saga Crepúsculo e Esmeralda é boa. Você vê o cara ali, mano, catando Lanterna Verde, pegando os anéis, né, do Lanterna Verde. Tem uma imagem que é bem emblemática, que é ele, tipo, com os anéis, né, com as mãos cheias de anéis da tropa que ele tinha, né, dos Lanternas Verdes que ele tinha matado e tal. Pô, assim, essa história é muito boa, né? Então, até esse momento que ele vira o Parallax é bom, Zero Hora nem tanto, é qualquer coisa ali para justificar uma mudança ali, né? Aquelas coisas, nunca dá certo essas coisas de cronologia, sempre, né, assim, tem uma hora caduca, né? Mas enfim, né? Essa parte, quando ele vira espectro, é a mais nada a ver de todas, né? Eu não sei, eu acho que ele já matar todos os Lanternas Verdes, já acho nada a ver. Porque tudo bem que cara, os Guardiões, mas aí, os Guardiões mandaram ele, não vamos fazer porra nenhuma, se vira aí. Mas, porra, os Lanternas, matar os Lanternas Verdes, tudo bem, o cara pirou, tá. Mas assim, não sei, todo o passado do personagem não corrobora, entendeu? Com essa então acho que ali já, pra mim, ali já o negócio já degringolou. Aí depois os caras fizeram ele virar o Espectro, porque o Espectro é um super-herói de alguma forma, né? Então é o espírito da justiça, o espírito da vingança, então tudo bem. Mas assim, pra mim a história, o Crepúsculo Esmeralda já tá errado. então,
Não, eu concordo, mas por isso mesmo que eu acho, né? Quando o. Inclusive, essa é a fase, né, que tá saindo na saga do Lanterna Verde, né? Agora, eu me arrependi um pouco eu devia ter feito, né? Sou verme, mas ainda bem que eu não fiz, que agora eu não comecei, eu não vou começar mais. Mas essa é a fase que tem na saga do Lanterna Verde, que tá sendo publicada agora, e por isso que eu acho, cara, essa história que o Geoff Johns criou assim, Sim, para voltar. do Parallax seria o parasita do medo, né? Uhum. No que é a impureza, né, dentro da bateria central que dominou o Al Jordan. Porra, meu, isso aí eu achei muito boa, porque assim, não só porque já existe lá desde a origem, né, meio que essa coisa, como também meio que assim resolveu, tipo assim, ó, não era o Al Jordan. Era só Exato. assim, o Al Jordan não era o Parallax, né? O Geoff Jones tinha o mesmo incômodo que eu tenho. Não, então, mas por isso, cara, o pessoal não gosta, assim, tem algumas pessoas que criticam o Geoff Jones, né? Porque, enfim, porque não gostam muito das histórias, então, mas assim, cara, o Geoff Jones é um dos caras, eu acho que é um dos roteiristas mais legais, assim, e subestimados da DC. Porque como ele faz um arroz e feijão gostoso, a galera meio que menospreza, né? Ele não faz aquelas coisas assim, Não, totalmente ele não, descaracterizadas e tal, não, né? Ou não, massa velho pra caralho. Não, ele faz um negócio. ele não é o Alan Arroz Moore. com feijão gostoso, É, é exatamente isso. é. Ele não é o Alan Moore, cara. Ele, assim, Não. ele é um cara que ele gostava desses personagens. Tanto é, Sim. meu, que ele foi pra DC, cara, ele fez o que ele queria, o que a criança dele queria fazer, porque ele é um cara que cresceu lendo as histórias da Era de Prata. Então, e a DC deixou ele fazer isso, ou seja, ele trouxe os heróis da infância dele de volta, ele Uhum. trouxe o Al Jordan de volta e o Flash de volta, o Barry Allen de Sim. volta. Os dois com ideias excelentes, assim, aquela história também dele de tirar ele lá da força da aceleração e tal, pô, é bom, cara, assim, eu gosto, e você vê que é isso, né, é o amor que ele tem pelo personagem, porque ele foi lá e salvou, o áudio, beleza, o Barry Allen tinha morrido como herói, sacrificou ali na Crise das Uhum. Infinitas Sim. Terras, tal, Sim. fudido, tá, pô, ele ainda, né, o Barry Allen, ele ficou como um ícone, né? Como Uhum. um cara muito, né? Né assim, um cara que se sacrificou pelo bem e tal, uma referência pro Wally West e tal. O Al Jordan não. Ele tava na O desgraça, Jordano assim, pô. virou um É, louco. exatamente, assim, então, e ele foi lá e falou, não, calma aí que eu, né, não, mas não é, o Parallax era a impureza, não era o Al Jordan sempre tava lá, tá, pô, eu gosto, cara, assim, né, e eu gosto também, né, o Geoff Jones, você vê, né, ele contava, eu já vi isso em alguma entrevista, vocês procurarem aí, você acha, né, que ele também, cara, ele ampliou a mitologia, né, do Lanterna Verde, assim, absurdo, criou aquelas outras tropas, né, baseada outras cores, outras emoções, né, Sim. né, aí, pô, fez a noite final, o dia mais claro, noite final, né, o dia mais claro, a noite mais densa, pô, né, ele reorganizou toda a mitologia ali, do dos Lanternas, e eu vi numa entrevista que ele falou, cara, assim, quando ele era criança, ele brincava disso, né? Ele falava assim, Uhum. na cabeça dele era isso, assim, então tinha lá o Lanterna Verde, da força de vontade e tal, contra o medo, aí o amarelo, né? Você tinha o Sinestro lá, que é do medo, mas ele já criava esses outros anéis com essas outras cores e brincava disso quando ele era criança, né? Isso que eu acho muito bom no Geoff Jones, você vê que realmente é um cara que tem um amor por esses personagens, né? Uhum. Agora você falando aí, que ele é o cara que faz o arroz com feijão e tal, eu fiquei pensando que ele é quase que um Al Jordan, né? Ele arranjou um emprego, né? Obviamente que no caso do Jeff Jones é um emprego, é óbvio, ele trabalha com isso. Mas assim, ele não quer ser o super-herói dos roteiristas, né? Ele quer ser o cara ali que faz o que tem que ser feito, faz a coisa bem feita, faz certo, traz o negócio pro que ele acha, né? Na visão dele, óbvio, não só dele, mas na visão dele, o que ele acha que é o correto de fazer com esses personagens e tal. E ele, assim, tem né, entrega uma coisa bem feita. Então ele é quase que uma, digamos assim, tem um paralelo entre ele e o Hal Jordan.
Talvez. É, bom, que mais aí? Que mais de lanternas que a gente tem marcado? A gente falou do Jon Stewart, né? Acho que vale a pena também. Eu, particularmente, acho que é o lanterna que eu menos gosto, né? Que é o Kyle Rayner, que era o lanterna dos anos dos anos 90, né? Enfim, também tava, né? A DC também nesses meados aí dos anos 90 tava com essa ideia, né, de você fazer uma outra renovação ali, né, e aí veio muito na figura do Kyle Rayner ali, que seria o Lanterna Verde criativo, né, como ele era desenhista, e tinha toda uma pegada, tal. Tem isso, né? Mas eu acho que ficou pelo assim, se não for pelo personagem, eles ficaram famosos, né? Pela questão que, né, foi na revista do Lanterna Verde, né? Que de 94 que foi criada o trope do Woman in Refrigerators, né? Que era que a Gayle Simone criou não, que ela percebeu, né? Que o que é Woman in Refrigerator, né? Assim, então é uma cena bizarra, bem típica dos anos 90, que o Kyle Rayner encontra a namorada esquartejada dentro de uma geladeira, né? E é isso, e não serve para nada, assim, não serve para nada a não ser mover a história para frente, ou seja, o que é a Woman in Refrigerator, mulheres em geladeiras, né? É quando a morte de uma mulher, ela não tem nenhuma função narrativa, a não ser mover a história do protagonista masculino, né? Então, assim, essa tragédia também... ela aparece, a personagem aparece naquela edição, dura, sei lá, meia página, só para dar um contexto e já morre. Literalmente para avançar a história não tem nenhuma profundidade, não tem nada, é totalmente descartável, né? Esse é o ponto, uma mulher descartável que avança a narrativa. Exatamente. Então, assim, se não ficou célebre pelo personagem em si, ficou por esta merda, né? Identificada aí pela Gayle Simone, enfim, né? E é uma coisa que acontece. Bom, agora hoje não, né? Isso que eu acho também muito bom. Na indústria mesmo de super-heróis como um todo, né? Que é a capacidade também deles absorverem as críticas, né? Sim, então, muita coisa assim, por exemplo, isso hoje, a maioria se não todos, né? A maioria dos roteiristas já tem esse cuidado, né? Até porque sabe que isso vai ser visto, né? Então, e várias críticas, né, que a indústria, por exemplo, não tem diversidade, aí também é uma crítica que foi incorporada aos cantos super-heróis. É muito, né? É muito sexual. As super-heroínas são muito sexualizadas. Também teve, né? Eles absorveram essa crítica de alguma forma. Hoje em dia as heroínas elas não tão ou tão menos, né? Um outro desenhista ainda dá uma pelada de vez em quando, né? Mas tá bem menos. Mas pô, eu lembro, a última vez que eu lembro que deu alguma polêmica foi naquela. Como é que era? Aquela do Tom King? Foi que até era a Batgirl. Sim. Eu até escrevi um texto sobre lá no nosso site, mas faz tantos anos já que eu nem lembro mais o nome da série, mas eu vou achar aqui. Essa tá difícil, né? Mas enfim, foi a última vez que eu lembro que rolou uma coisa desse tipo, assim, né? Porque tinha uma pose ali específica da Batgirl ali que do jeito que desenhou que a galera também... ela descendo o uniforme para mostrar um ferimento. A marca do tiro, né? Que ela tinha levado lá do Coringa, fazendo uma referência, né? Ainda. Então foi isso, assim. Mas de fato isso mudou bastante e tal, e é bom que tenha mudado mesmo. Então, é o que eu falo, cara, assim, isso que eu acho interessante, né? A indústria, ela tem uma capacidade ali de fazer de absorver, né, essas críticas, né? Bom, e aí também, assim, acho que a última fase... Bom, aí os fãs do Lanterna que me perdoem, né? Mas acho que a última fase interessante, né? Que teve alguma coisa de interessante do Lanterna, que eu me lembro, ou pelo menos que eu cheguei a acompanhar, é a fase do Grant Morrison, que ele ficou acho que uns 2, 3 anos ali, né? E aí meio que a ideia do
do Grant Morrison era recuperar essa coisa do Hal Jordan como meio que um patrulheiro ali, um detetive e um patrulheiro galáctico, né? Então, jogar ele para o espaço, tal, pegar ele nessa pegada mais de ficção científica mesmo, né? Voltar o personagem meio que para essa origem, né? Depois disso, assim, não me lembro de nenhuma outra fase marcante, né, do personagem. Acho que a última vez que eu parei para me interessar foi aí mesmo. E tem o Guy Gardner, né, que já está aí nesse universo da DC, nessa atual fase da DC aí, no cinema, na televisão e tal. E ele vai aparecer na série também, ele vai participar, ainda que seja uma participação pequena, mas ele vai aparecer ali. E que é um personagem também bastante, assim, tem amor e ódio, né? Porque ele é muito galhofeiro, né? Quer dizer, as histórias dele em geral vão para esse lado da galhofa, vão para esse lado do humor e tal. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que isso é meio que deturpar um pouco o que seria aí o sentido maior aí da Tropa dos Lanternas Verdes e tal, né? Mas ele é um personagem também que foi criado ali na década de 60 e que também é um personagem que tem a ver ali com a origem do Jon Stewart, porque ele estaria machucado, né? Não poderia atuar, então aí o Jon Stewart vem para cobrir e tal, né? Então tem esses três lanternas ali, que seriam os três lanternas da Terra, tem em algum momento ali nessa primeira fase, nas primeiras décadas ali, eles estão, em algum momento os guardiões desaparecem e eles passam a ser os líderes da tropa, e eles coordenam a tropa a partir da Terra. Então tem coisas assim, e por isso, e aí isso justificaria ter três lanternas, né? Então tem essas características, e o Guy Gardner ele acabou sendo usado pelos roteiristas ao longo, né, da história como um alívio cômico mesmo. Mas não, isso na década de 80, né, você tá falando. Na década de 80, então, aquela fase clássica da década de 80 lá da Liga da Justiça, em que ele, né, em que o tom das histórias era, de fato, um tom de comédia mesmo, e ele é um personagem ali essencial ali, né, para dar esse tom de comédia, né? Mas o personagem que tá hoje nesse universo cinematográfico aí da DC, do James Gunn e tal, ele é um personagem de comédia mesmo, né? Foi escolhido um ator que faz coisas de ação misturada com comédia, né? Que fez a vida inteira esse tipo de gênero, né? E aí que é o Dave Filoni, né? Dave Filoni que ele chama, eu acho que sim. E aí é isso. Então ele já no filme do Superman ele é só galhofa. Ele aparece lá no Peacemaker também. Sempre as cenas são sempre em tom de piada, em tom de comédia. E aí não vai ser diferente, eu acho, nessa série que vai estrear aí, também não vai ser diferente. Ele vai aparecer lá para fazer o alívio cômico. Então, o que a gente vai ver provavelmente é muito parecido com o que acabou ficando desses personagens, né? Um Hal Jordan, obviamente a gente vai ver um Hal Jordan mais velho, né? Provavelmente um cara já cansado, já bastante, assim, que guarda várias mágoas e ressentimentos, e em função de todo o tempo que ele ficou ali fazendo essa função. Um Guy Gardner meio porra louca, meio fazendo exatamente essa ponte aí para comédia, e um Jon Stewart, assim, começando com sangue nos olhos, querendo fazer a coisa direito, fazer corretamente, e aí a interação entre esses personagens, assim, potencialmente é interessante mesmo. Agora, vamos ver como é que vai ser essa entrega, vamos ver como é que o público também vai receber isso, né? Porque às vezes o roteiro tá redondinho, as ideias são boas, mas o público não compra, né? Então precisamos aguardar aí, mas não querendo aumentar as expectativas, né? Porque a gente tem que mantê-las sempre baixas,
mas tem chance aí, tem potencial. Ah, com certeza, com certeza. Vamos ver, né, cara? Eu falei, as premissas são boas, né? Mas tá falando lá do Guy Gardner, né? Bom, tem várias, né? Tem várias retcons e tal, mas eu tava vendo, né, assim, a primeira vez que ele aparece, na verdade, a própria origem do Gardner é uma retcon, né? Porque ali no começo ele tem depois a gente descobre, logo, né? Assim, quando ele aparece, a gente descobre que, na verdade, quem tinha sido escolhido para ser o portador do anel era o Guy Gardner, mas o Hal Jordan estava mais perto. E aí. Então, tem sempre essa coisa do humor ali, né? Envolvido. Mas aí o Hal Jordan tava mais perto, como a Big Sur tava morrendo, o Anel falou assim, bom, até eu chegar no cara não vai dar tempo de eu explicar, né? Então eu vou pegar o Hal Jordan e tal, e depois eles... Não tem tu, vai tu mesmo, né? Vamos lá. E aí depois eles escolhem. Então, assim, tem essas, né? Isso também que é a beleza, né, das histórias super-herói, porque é isso, né? A retcon, sempre é isso, a retcon da retcon da retcon, Sim. né? Por isso que é tão rico, né? Porque você pode fazer tanta coisa, mexer tantas vezes, e sempre você consegue trazer uma novidade, trazer um olhar diferente, uma coisa que ninguém viu e tal. Então é legal. Eu finalmente achei aqui o nome da série do Tom King que a gente estava comentando, chama Heróis em Crise. É uma série sobre adoecimento mental dos super-heróis que vão lá para um lugar e tal, como se fosse um retiro para tentar se reequilibrar, assim. E aí tem os depoimentos deles, e aí num desses depoimentos da Batgirl é que tem essa cena. Não, Você tá, assim, na hora que a gente tava tentando lembrar ali, eu falei assim, eu lembrava que era alguma coisa de crise, mas, cara, não vinha de jeito nenhum na cabeça. Que, aliás, também é uma merda, né? É uma merda, é uma merda. Não, e aliás, assim, esse arco aí também foi uma das grandes decepções, né? Porque a ideia é excelente, sim, né? Talvez você ter lembrado disso nesse episódio não seja um bom augúrio. Porque, né, assim, essa é um exemplo de uma série que, né, era uma série que tinha uma premissa excelente e a execução foi uma merda. Então, olha só que péssima, né, que péssimo presságio para essa série dos Lanternas. Vamos ver os acasos estão nos querendo dizer alguma coisa, né? A gente vai, em breve saberemos. Obviamente, quando a gente acabar de assistir a série Lanterna, a gente vai fazer um episódio aqui para comentar a série, né? Todos os elementos, tudo que de ruim eles colocaram na série, por que a gente odiou, então vocês já podem esperar que vai ter esse episódio. Só tem um jeito... Aí vocês já sabem também. Se não tiver, vocês já sabem o que aconteceu. Só tem porque foi muito ruim, irmão. Exatamente. Se for tão ruim que a gente abandonar... Se nem tiver episódio, porque realmente foi ruim. Foi ruim. Se a gente fizer, porque tem alguma coisa que dá pra salvar, então a gente vai fazer um episódio só pra falar sobre isso. Né? Exatamente. Assim, se a gente conseguir fazer um episódio falando mal, que significa que a série não foi tão ruim. Exato. Né? Porque por pior que ela tenha sido o leite da pedra ali, mas... exatamente. Agora, se for tão bom, eu aguentei assistir Demolidor eu vi duas temporadas de Demolidor da Disney que é um lixo. Então, assim, eu acho. A gente ainda fez um episódio, hein? Fizemos episódio. Então, eu acho que a gente consegue fazer. Eu acho que vai ter. Mas se não tiver, James Gunn, desculpa, mas acabou. Vai ser assim, com muita. Assim, vai ter se essa série não emplacar, cara, olha, vai ter o Homem de Aço em 2027 e acabou, valeu. Gostei, 2 filmes bacanas, gostei do. Gostei. Não é o Homem de Aço, é o Homem do Amanhã, né? O próximo Homem da Manhã. Então, assim, se essa série for uma bosta, James Gunn, valeu pelos 2 filmes do Superman, que vão ser legais, né? Mas infelizmente não rolou. Warner, pode mandar embora. Pode mandar embora, cara. Porque além de. Se teve uma coisa também que se ruim foi ter adiado o The Batman, 10 anos pra esperar o filme 2 do The Batman.
Bom, mas se vocês estão esperando o Batman e estão, assim, assim, chateados de não ter nenhum tipo de coisa do Batman, acabou de sair a segunda temporada daquela série animada do Batman, que é verdade. produzida pelo Matt Reeves, tá no Prime Video, é um Batman que se passa nos anos 30, né? Assim, toda a ambientação claro que não é exatamente, porque tem, mas a maior parte ali da ambientação inclusive o formato, né, da série, parece muito aquelas séries de rádio ou séries de TV dos anos 50, né, que emulavam ali a, a época da crise da Bolsa, né, os anos 30 ali nos Estados Unidos, então tem isso, né, tem esse formato que era um formato de TV muito específico da época, né, dos anos 50. Então, tá muito bom, eu já assisti alguns episódios, continua alto nível, então vocês estão aguardando aí alguma coisa do Batman que, obviamente, todo mundo chutou lá para frente, né, achando que ia dar tudo certo, né, então, e assistam essa série para não ficarem tão mal, assim, porque tem coisa boa do Batman por aí. Bom, se a gente está falando do Batman no episódio do Lanterna Verde, significa que já é hora de acabar, né? Já. Então é isso, galera. Esse foi o nosso Papo Quadrinheiro, né? Então, aqui nos preparativos para a série dos Lanternas, esperamos que seja boa. Enfim, nós saberemos em breve se foi boa ou não. É isso aí. Então, para terminar aqui, vou lembrar você de pedir para seguir a gente nas nossas redes sociais, curtir, comentar esse episódio, compartilhar, enfim, ajudar aqui o algoritmo a rodar, e até o próximo Papo Quadrinheiro.